Boa tarde, queridos alunos. Boa tarde, família. Tudo bem? Hoje nossa aula é sobre português. Iremos iniciar uma unidade nova, a unidade 6. Nesta unidade, nós vamos falar bastante sobre contos e vamos fazer uma viagem no mundo da imaginação. É nessas histórias onde a gente imagina que está lá no lugar, o que aconteceu, como foi, tá? Então, eu convido vocês a fazer essa viagem junto comigo. Vamos lá? E nesta primeira etapa, neste primeiro conto, é um conto sobre uma árvore muito conhecida lá na África, o baobá. Ela tem uma história muito bonita. Essa árvore, ela é uma árvore muito conhecida como muito generosa, porque dela você se aproveita tudo. Você aproveita o tronco, as sementes, as frutas, as folhas, as fibras, sua madeira, tudo nela é usado, tudo. Você não desperdiça nada, tá? E ela tem fendas enormes que pode até se tornar moradias. Como eu já disse na última aula, eu comecei falando sobre ela, né, na página 55. E na página 56, nós vamos falar sobre o coração do baobá. É uma história muito bonita. Eu vou ler para vocês. Mas eu sugiro que vocês peguem a apostila de vocês e vamos acompanhar com a Pro, tá? Então, essa história é O Coração do Baobá. Os baobás povoam a África há muito tempo e são como muitos corações abraçados, fortes e inabaláveis, mas também são retorcidos, como as voltas de uma história, e com raízes profundas e algumas cicatrizes. A lebre, depois de um dia cheio de travessuras para obter comida, vinha voltando para casa de mãos abanando e estômago vazio. Certamente, sua esposa reclamaria e falaria durante horas em suas compridas orelhas. Aliás, vai ver que é bem por isso que suas orelhas eram tão grandes, para suportar melhor as reclamações dos outros. A lebre vinha de cabeça baixa, pois já era tarde e o peso de tudo a incomodava. Quando passou por baixo do baobá, de um que sempre tinha que cruzar para poder entrar em sua toca, ouviu as folhas da grande árvore cantando. Caluê, caluê, dendê, sem boca cantamos pra você. Caluê, caluê, dendê, sem voz falamos com você. Caluê, caluê, dendê, coração sem porta, abre e ninguém vê. A lebre jamais tinha reparado na voz daquele baobá. Ficou com uma vontade enorme de parar e ouvir, mas assim que se encostou no tronco da árvore, caiu num sono profundo. Acordou assustada, sobressaltada, ainda mais atrasada do que nunca, mas parecia que o tempo tinha parado, pois as folhas da majestosa árvore ainda repetiam a mesma cantoria. Caluê, caluê, dendê, sem boca cantamos para você. Caluê, caluê, dendê, sem voz falamos com você. Caluê, caluê, dendê, coração sem porta, abre e ninguém vê. Então a lebre teve uma ideia. E era sua última oportunidade para não chegar de mãos vazias à sua casa. Sabe, seu baobá, sua sombra se espalha por um longo terreno, mas bem que seus frutos poderiam fazer o mesmo, não é? Parece que o baobá aceitou a provocação da lebre, porque na mesma hora bateu uma rajada de vento e os frutos tombaram a milhares. A lebre ria de orelha a orelha, enquanto catava o que era possível. Mas isso ainda não era tudo. Como se não bastasse, o baobá também ofereceu à lebre o seu coração, cantando:
Caluê, caluê, dendê, sem boca cantamos para você. Caluê, caluê, dendê, sem voz falamos com você. Caluê, caluê, dendê, coração aberto, abre hoje só para você. E como num passe de mágica, o baobá foi se abrindo devagarzinho seu enorme tronco, deixando a lebre ver tudo o que havia por dentro. Um imenso tesouro, de que ninguém suspeitava a existência. Pedras preciosas, como o brilho da amizade, tecidos bordados em fios de ouro, como a linha que leva um coração a outro, colares das mais reluzentes pérolas, polidas como o amor. Os olhos da lebre se incendiaram diante de tamanha riqueza. Até faltavam-lhe olhos para admirar toda aquela preciosidade. Parecia que o baobá dizia em seu ouvido: leve, lebre, leve o que for possível carregar com você. É presente do meu coração. Em meio ao maravilhamento, a lebre se foi, carregando muitos presentes para sua esposa, o que certamente a deixaria menos raivosa pelo atraso e pela aparência da caça, e provavelmente mais vaidosa pelo brilho que os enfeites iriam irradiar de agora em diante. Na mesma hora, a esposa da lebre saiu enfeitada da cabeça aos pés, para exibir-se para a vizinhança. Em seu passeio, encontrou logo a hiena, que se encheu os olhos de cobiça. A notícia já tinha se espalhado. E então, comadre lebre, onde foi mesmo que seu marido arranjou todo este tesouro? No velho baobá, querida. Foi logo dizendo a esposa da lebre. E aumentou a história, para parecer também mais importante aos olhos da vizinhança. E quanto mais a lebre descrevia a aventura de seu marido, mais a hiena faiscava de inveja. Eu também irei até esse baobá, pode esperar. Quero só ver o que ele tem para me dar. Dito e feito. Entre um pôr do sol e um amanhecer, lá estava a hiena para tentar a sorte com o baobá. E tudo se passou exatamente como a lebre havia cantado. O baobá cantou, alargou sua sombra, espalhou seus frutos, abriu seu coração e ofereceu seus tesouros à hiena. Mas a hiena era mais gananciosa do que o baobá pensava. Foi pegando tudo e caiu na besteira de levar consigo um enorme embornal para enchê-lo também de joias. E ainda fez pouco caso quando ouviu o baobá dizer: leve, hiena, leve o que for possível carregar com você. E é presente do meu coração. Com seu riso costumeiro, a hiena dizia para si mesma: eu quero isso, eu quero isso, e mais isso, eu quero tudo, tudo só para mim. E se não puder levar tudo hoje, pode estar certo que voltarei em breve para dizimar esse baobá. De repente, parece que o baobá pressentiu perigo. Rapidamente fechou seu tronco e seu coração, e a hiena ficou lá, para sempre, e morta. É por isso que o baobá não abre mais seu imenso tronco, nem para os homens, nem para os animais. Ninguém sabe dos intermináveis tesouros que há em cada uma dessas enormes árvores. Mas de uma coisa todo mundo ficou sabendo. Desde esse dia,
tudo ficou mais difícil para as hienas. Elas se viram, de repente, obrigadas a vagar pelo mundo à procura de carne. Nada do que é vivo serve, pois elas só comem carne morta. E os baobás continuam desafiando o tempo e os homens. E os homens podem ainda escolher se querem ser como os baobás ou como as hienas. Caluê, caluê, dendê. Sem boca cantamos para você. Caluê, caluê, dendê. Sem voz falamos com você. Caluê, caluê, dendê. Coração sem porta, abre, ninguém vê. Viram que lindo esse texto, né? É Mãe África, Mitos, Lendas, Fábulas e Contos, de 2014. Então, este é um texto da África. É uma árvore muito bonita. Vocês viram que lindo? Achei linda essa história. Vocês viram que no texto eu falei uma palavra diferente. Vocês repararam? É uma palavra chamada embornal. O que é isso? Vocês tiveram curiosidade de procurar no dicionário? Sim, né? Isso, muito bem. Embornal é um saco para colocar comida, conhecido também como bornal, tá? É um saco de pano que eles costumavam usar para colocar alimentos ou coisas, tá? Então é isso. Vamos lá para a página 60. Nós faremos ao vivo a 60 e a 61, tá? Exercício 1. Logo no início do texto, os baobás são comparados aos corações abraçados. Em que o autor se baseia para fazer essa comparação? Hein? Então, logo no início do texto, vocês vão ver. Os baobás são comparados a corações abraçados. Em que o autor se baseia para fazer essa comparação? O que vocês acham? Então, vocês voltam lá e leiam de novo se não entenderam, tudo bem? Então, tá. A2. Depois de um dia de trabalho, a lebre voltava para casa de cabeça baixa e o peso tudo a incomodava. Por que ela se sentia tão mal naquele momento? Por que a lebre estava incomodada? O que aconteceu com ela? Por que ela estava preocupada? Com quem ela estava preocupada? Vocês lembram desta parte do texto? Caso não, voltem lá e leiam de novo para vocês conseguirem responder, tá? É bom que vocês já tenham lido o texto ou lido junto comigo no vídeo, porque na hora fica mais fácil, tá? Primeira bolinha. Que fato inusitado ocorreu durante este trajeto? A lebre ouviu as folhas da grande árvore pela qual passava todos os dias cantando. A lebre avistou sua esposa, que estava reclamando por não ter trazido comida para casa. Qual dos dois que cabe a essa história? Vocês vão assinalar um só, tá? 3. Encantada com a majestosa árvore, a lebre lhe fez um pedido. Sabe, seu baobá, sua sombra se espalha por um longo terreno, mas bem que seus frutos poderiam fazer o mesmo, não é? Desenhe o que aconteceu logo após esse pedido da lebre. Então, nesse espacinho, vocês vão desenhar, tá? O que aconteceu, tá bom? Vocês devem fazer uma ilustração, representar os frutos espalhados no chão pelo baobá, do jeitinho que tá lá, tá? Que eu sei que vocês gostam de desenhar. Agora, na página 61. Além dos frutos, baobá também ofereceu à lebre o seu coração. Releia este trecho do texto e procure fazer uma imagem mental deste importante momento da história. E como num passe de mágica, o baobá foi abrindo devagarzinho seu enorme tronco, deixando a lebre ver tudo o que havia por dentro, um imenso tesouro, de que ninguém suspeitava a existência, pedras preciosas, como o brilho da amizade, tecidos bordados em fios de ouro, como a linha que leva um coração a outro, colares das mais reluzentes pérolas, polidas com o amor. Então,
Vocês vão, olha só, vocês vão ter que ler. Além dos frutos, o baobá também ofereceu à lebre o seu coração. Vocês vão reler este trecho e o que o baobá ofereceu além dos frutos? Vocês vão grifar aquilo que ele ofereceu além dos frutos, o que não era fruto, o que não fazia parte dele, o que foi, tá? Vou dar uma dica. São três palavrinhas aqui muito importantes, tá? Então, tudo bem. Não vou falar mais, senão vou dar resposta, tá bom? Ao se deparar com essa incrível visão, os olhos da lebre se incendiaram diante de tamanha riqueza. Explique o que isso quer dizer. O que quer dizer que a lebre ficou entusiasmada? Ela ficou maravilhada, encantada com tanta riqueza, tá? Então, vocês vão dizer o que é isso. Os olhos da lebre se incendiaram diante de tamanha riqueza. O que quer dizer essa frase para vocês? Vocês vão anotar aqui, tá? A lebre, feliz da vida, entregou os presentes à esposa. Assim que os recebeu, ela saiu para exibir à vizinhança. O que você achou da atitude desta personagem? O que você achou? Você achou que ela fez certo ou não? É certo? Ela fez o quê? Ela provocou a inveja. Você acha que isso é legal ou não? Ela não provocou a inveja, ela fez assim, sem maldade. Foi porque ela gostou tanto e ela quis mostrar os seus presentes aos outros. O que vocês acharam? Foi por maldade? Não foi por maldade? Ela quis se mostrar ou ela quis mostrar que ela ficou feliz? Vocês vão falar o que vocês acharam desta parte do texto, tá? 6. A hiena, inconformada com a sorte daquela lebre, encheu-se de inveja e cobiça. Decidiu, então, procurar o baobá para saciar sua ganância. Quando lá chegou, tudo aconteceu exatamente como a lebre havia cantado. No entanto, a hiena não teve a mesma sorte. Por que isso aconteceu? Porque a hiena não teve a mesma sorte que a lebre. O que aconteceu com a hiena? Que a história dela foi outra, não foi a mesma da lebre. A lebre foi, se encostou na árvore, a árvore cantou para ela, a hiena pediu os frutos, a árvore jogou os frutos a ela e ainda abriu seu tronco e deixou ela pegar o que ela quisesse, mas com uma condição: leve só o que você pode, né? E o que aconteceu com a lebre? O que aconteceu com a hiena? A hiena fez a mesma coisa com a lebre? A hiena foi lá, pegou só o que podia carregar e foi embora? O que foi? O que vocês têm a dizer que a hiena fez errado? Por que a sorte dela foi outra? Então, é sobre isso que vocês têm que colocar aqui, tá? 7. Segundo a lenda, que fato fez que o baobá fechasse seu imenso tronco, aprisionando para sempre a gananciosa hiena? Converse sobre isso. Então, isso vocês vão pensar e nós vamos conversar na aula ao vivo. O que aconteceu que aquela enorme árvore fechou o seu tronco e não deixou que a hiena levasse nada? Por quê? O que houve? Então, é isso que vocês vão ter que dizer, tá? Agora, na página 62, é o seguinte. Nesta parte é a produção de texto, na página 62. Este texto nós teríamos, se fosse em sala, eu faria uma aula bem legal com vocês. Nós iríamos procurar comidas típicas africanas, com sabor africanos. Iríamos até fazer, né, algumas receitas e a gente poderia fazer uma experiência na sala, cada um leva uma coisa. Só que como não é possível, então eu pensei no seguinte, para não dar trabalho para vocês. Eu vou colocar lá na Agendedu 2 receitas de receita africana. Por quê?
Nesta atividade, nós teremos que fazer uma pesquisa. Então, para ser mais fácil, eu vou falar assim: cada um de vocês façam uma pesquisa sobre uma culinária infantil afro-brasileira. Uma culinária da África, mas que é usada aqui no Brasil, tá? Eu vou dar 2 dicas. Quem quiser usar minhas dicas, pode usar. Quem não quiser achar uma outra interessante para apresentar para a gente, pode fazer, tá? Eu vou até tentar fazer para ver como que fica, tá? Aí eu vou mostrar. No próximo vídeo eu faço, tá? E mostro. Você e seus colegas participarão agora de um programa de culinária infantil. Seu professor dará as instruções necessárias para a pesquisa de uma receita culinária de origem africana que será apresentada aos colegas da classe. Anote os títulos e ingredientes da receita escolhida por seu grupo no quadro abaixo e preparem a apresentação. Então, esta lição seria em grupo, mas nós não vamos fazer assim. Cada um vai fazer o seu. Não precisa fazer a comida, tá, crianças? Vocês só procuram e colocam aqui. Tanto que em cima já tem até umas comidas, ó, vatapá, munguzá, acarajé, tá? Você sabia que os africanos deram uma importante contribuição para a culinária brasileira? Eles introduziram ingredientes diferentes na nossa alimentação, tais como o leite de coco, o azeite de dendê e a saborosa feijoada, tá? Da feijoada eu até contei para vocês, né? Que os donos dos escravos jogavam os restos de carne fora, jogavam para os escravos. Aí eles pegaram aqueles restos de carne e fizeram e misturaram tudo junto com o feijão, como a comida era pouca, eles misturaram rabo, orelha, língua, toucinho, misturaram tudo e aí surgiu a deliciosa feijoada, tá? É bem antigo, desde a época dos escravos. Tudo bem? Então, o título da receita, vocês vão colocar o título e os ingredientes. E nós vamos conversar um pouquinho na aula ao vivo, tá bom? Então, essa foi nossa aula de português. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!